Richard na área, e hoje eu vou trazer para vocês como é que eu fiz aquela foto da Tumbi, que é essa foto aqui, ó. Essa foto eu fiz pro meu professor de Muay Thai, Fabielso. Eu bati no microfone. Fabielso, aquele abraço para você, obrigado por ter vindo aí, aceitado o desafio. E cara, eu precisava fazer uma foto do meu professor que fosse uma coisa assim, meio UFC, meio lutador misterioso, meio, sei lá, entendeu? E aí a gente tava fazendo um ensaio, coisa e tal, e me veio um insight, né? Eu tava com os meus dois flashes da Godox aqui, ó, pra Fuji, tá? Já falei pra vocês que eu uso o sistema da Fuji. Já aproveitando para falar, então é um Godox, é um TT685F, né? Porque o F indica que é Fuji. Ele já tem um receptor de rádio interno neles, então eu não preciso ter um rádio à parte, ele já tem um rádio embutido, isso é muito bom, já economiza, né? Economiza no bolso. Então eu estava trabalhando com esses dois rádios, fazendo a sessão e tal, pá. E aí eu falei assim, pô, vamos fazer umas fotos ali no fundo preto. Como é que é o meu fundo preto? É essa cortina aqui, ó. Essa cortina que tá aqui atrás, que eu uso ela como fundo preto, né? Então ela tem aí quase 2 metros de comprimento. Então o que acontece? Eu consigo estender, puxar ela até um bom pedaço, então a pessoa fica em cima do preto, né? E assim, podem ver que aqui atrás tem uma janela, tá entrando luminosidade, tem até um painel aqui que a gente usa para dar uma quebrada na janela que vem da rua. Mas é interessante isso, falar isso para vocês, tá? Principalmente para quem está começando, né? O que o olho humano enxerga, a câmera enxerga totalmente diferente, certo? Então, o que acontece? Fazendo a exposição para a luz principal do flash, este cara aqui fica totalmente escuro. E aí vira um fundo preto. E se ainda assim não deu para fazer na hora do clique a cortina totalmente preta, porque às vezes vaza um pouco de luz, né? Eu vou lá na edição e escureço um pouco mais as áreas de sombra, beleza? E aí, deixa eu tentar explicar isso para vocês. Como o tom de pele tá, vamos dizer assim, no meio termo entre branco e o escuro, então quando eu uso lá para escurecer, né, não vai afetar o tom de pele. Mas isso pode ser papo para um outro vídeo, beleza? Então tá. Então esse aqui é o meu fundo preto, ok? Eu não tenho fundo cinza aqui na empresa, a gente tem só um fundo branco que a gente transforma ele em cinza, ok? E quando eu quero preto, é essa cortina que eu uso. Então, ele estava na frente dessa cortina e tal, e eu fiz um clique por acidente, e sabe quando você faz aquele clique por acidente e diz, cara, isso vai ficar muito legal, porque eu estava com um flash de recorte, bem aqui assim nessa posição, né? Deixa eu até levantar um pouco mais aqui. Eu estava com essa luz aqui de recorte, e eu estava com esse cara aqui, num difusor, e ele não disparou na hora. Entrou só aquela luz. Então, obviamente, ele ficou todo escuro aqui na frente, porque eu não tinha uma luz de frente, né, uma luz principal. Ele ficou todo escuro e só ficou um recorte aqui na lateral. Eu falei assim, cara, isso vai dar uma foto muito massa. Aí o que eu fiz? Esse flash continuou. Esse aqui eu peguei, eu tirei o difusor da frente dele, deixei o flash direto, com a luz dura mesmo. Botei do outro lado, pedi para ele fazer ali aquela pose, né, uma pose mais de lado. Justamente porque daí ia valorizar esse lado do corpo dele e, consequentemente, o outro lado também. E a frente ia ficar bem escura, ia vazar um pouco de luz ali, mas não ia ser essa luz que está, por exemplo, me iluminando, né? E tal. E saiu o clique lá. E aí, assim, galera, se vocês me perguntarem, né? Tá, mas e aí? E as potências desse flash, como é que foi, né? Para você acertar. Basicamente, os dois flashes têm que estar na mesma potência, né? Daquela foto foi assim que eu fiz. Então os dois estavam em manual, tá? Em 1/32 cada um deles. E é só fazer o clique. Primeiro faz um teste para ver se não está vindo muito forte esse recorte. Se estiver vindo muito forte,
dá para baixar o ISO, né? Dá para mexer na abertura da lente, ou dá para baixar a potência dos flashes, ou dá para afastar eles, enfim, não existe receita, né? Existe o jeito que dá na hora, tá? E aí eu usei a minha Fuji com a minha 35mm f2 com o radiozinho Godox também, o X2TF, que daí é esse cara que vai fazer esses dois caras dispararem remotamente ao mesmo tempo, tá? Então, eu quis trazer mais um conteúdinho aí para vocês sobre iluminação, porque eu vi que acho que foi o primeiro vídeo, foi o primeiro vídeo que eu postei, eu vi que teve uma quantidade de visualização, ganhei até alguns seguidores novos. Quero agradecer o pessoal aí que seguiu, que tá acreditando no trabalho, que tá dando essa força aí, né, enfim, é isso aí que motiva a gente a continuar fazendo. E como eu vi que deu engajamento ali, o pessoal gostou e tal, eu resolvi trazer então mais esse conteúdo sobre iluminação e mesmo porque a foto em si ficou muito legal, né? Ficou bacana e eu achei legal compartilhar essa história com vocês e mostrar para vocês que a gente não precisa necessariamente ter LEDs caríssimos ou ter, sei lá, flashes caríssimos. Não, eu estou usando 2 speedlight, olha só. E no meu caso, eles têm o rádio interno, eu optei por pegar uma coisinha um pouquinho melhor. Mas podia ser um que não tivesse rádio nenhum. Desde que eu consiga disparar remotamente, podia ser um simples, né? Então assim, pode ver que nem é um flash da Godox daqueles maiores, mais potentes, com bateria interna. Não, é um flash com pilha, tá? Inclusive até, eu tô falando aqui para vocês divagando um pouco, mas até conteúdo que a gente pode vir a conversar futuramente, por que eu opto por pilha e não por bateria, né? Por que você está usando flash e não os LEDs, que hoje em dia a gente tem, a tecnologia evoluiu horrores, eles estão extremamente potentes e tal. Então assim, isso tudo pode ser papo para um futuro, né, para a gente conversar a respeito. Beleza? Mas por hora eu quis trazer como é que eu fabriquei aquela foto ali, como é que eu fiz. E se o conteúdo estiver engajando, o pessoal estiver gostando desse tipo de conteúdo, eu prometo que eu trago mais fotos, mais ideias de flash, mais ideias de iluminação, porque aqui a gente também tem LEDs, tem bastão, enfim, tem uma infinidade de coisas aqui que a gente pode fabricar fotos aí e mostrar para vocês terem como referência. Beleza? Então, gostou do conteúdo? Deixa aquele like para fortalecer. Quem quiser continuar seguindo, né, pode se inscrever no canal, de repente pode me acompanhar lá no Instagram. Não uso muito aquela ferramenta, né? Sei que hoje em dia a gente precisa usar ela. Vou melhorar, prometo começar a postar conteúdo lá para vocês. E era isso, beleza? Galera, até um próximo vídeo e fui!